Chegamos ao terceiro episódio da saga de Davi, falando agora daquele menino que saiu do pasto, que venceu o gigante Golias e agora passava por um processo de transição, chegando no campo de batalha e agora se tornando um dos maiores guerreiros da história de Israel, um dos melhores, que era soldado íntimo ali da corte do rei. No livro de 1 Samuel, no capítulo 18, a partir do versículo 6, a Bíblia diz: sucedeu, porém, que, vindo Saul e seu exército, e voltando também Davi de ferir os filisteus, as mulheres de todas as cidades de Israel saíram ao encontro do rei Saul, cantando e dançando, com tambores, com júbilos, com instrumentos de música. As mulheres se alegravam cantando, alteradamente diziam: Saul feriu os seus milhares, porém Davi os seus 10 milhares. Está ouvindo isso, pai? Estou. Ele merece os aplausos. Ele vai querer a minha coroa. E era percebida a evolução daquele soldado, a evolução dele como um guerreiro, como um soldado de Israel. Dentre entradas e saídas militares, o nome de Davi cresceu, ao ponto de mulheres gritarem: Saul matou milhares e Davi matou seus dezenas de milhares. Então Saul se indignou muito, pois estas palavras lhe desagradaram em extremo, e disse: 10 milhares deram elas a Davi e a mim somente milhares. Na verdade, lhe falta senão o reino. E no versículo 9 diz: daquele dia em diante, Saul não via a Davi com bons olhos. E dessa forma, ele começou a criar armadilhas para destruir a Davi, para acabar com a vida dele. E uma delas foi propor um casamento à sua filha Mical e lançar um desafio para Davi, que ele pudesse matar 100 filisteus para poder casar com a filha do rei. Em 1 Samuel 18, no versículo 21 diz: disse Saul: eu lhe a darei para que ela lhe sirva de laço e para que a mão dos filisteus venha a ser contra ele. Pelo que Saul disse a Davi: com esta segunda será hoje o meu genro. E dando continuidade lá no versículo 25, a Bíblia fala: então disse Saul: assim direis a Davi, o rei não deseja dote algum, mas sem prepúcios de filisteus, para tomar vingança dos inimigos do rei, porquanto Saul tentava fazer cair Davi pela mão dos filisteus. E tendo os servos de Saul referido estas palavras a Davi, agradou-se este em que viesse ser genro do rei, antes de vencido o prazo. A minha cabeça estava sangrando. Eu achei que você fosse cair do cavalo. Eu caí do meu cavalo. Eu acho que matei um homem quando caí em cima dele. Mas houve uma hora que tinha 2 homens na minha frente. Davi! Venha cá. Então, mais uma vez, você é o nosso campeão. Você matou milhares. Dezenas de milhares. Claro. Dezenas de milhares. Nosso povo é muito grato a você. O Senhor abençoou a todos. Eu gostaria de recompensá-lo.
Lhe ofereço a minha filha, Mical. E estou muito honrado, Majestade. Davi, somos irmãos agora. Em troca de 100 filisteus mortos. O que me diz? 100 filisteus assassinados pelas suas próprias mãos. Pai, ele já arriscou muito a vida, não? E se ele não voltar? Eu vou voltar. Se Deus quiser. Você o ama como um irmão, não é? Eu amo. Como Abel, sem dúvida, já amou Caim. Ele quer a nossa coroa. Não percebe? Não. Ele é fiel a nós dois. Bobagem! Dispôs-se Davi e partiu com os seus homens e feriram dentre os filisteus 200 homens. Trouxe os seus prepúcios e os entregou todos ao rei, para que lhe fosse genro. Então Saul lhe deu por mulher a sua filha Mical. Viu Saul e reconheceu que o Senhor era com Davi, e Mical, filha de Saul, o amava. Então Saul temeu ainda mais a Davi e continuamente foi o seu inimigo. Minha senhora, ele voltou. Davi? Ele voltou. Ai, Davi voltou. Meu rei, algumas lembranças para o senhor. E estes troféus retirados de seus corpos. De 100 homens, 200. Deus estava comigo. Mical? E cada vez mais o temor de Saul crescia, referente a Davi, a tal ponto de determinado momento ele tentar prontamente matar a Davi. Saul teve uma oportunidade ali e através de um espírito maligno, ele tomado por aquele espírito, ele pegou uma lança e tentou acabar com as próprias mãos, tentou acabar com a vida de Davi. No capítulo 19, no versículo 10, diz: procurou Saul encravar a Davi na parede, porém ele se desviou do seu golpe e indo à lança ferir a parede. Então fugiu Davi e escapou. Saiam. Todos vocês. Saiam daqui! Pai, que demônio o possuiu? Se não fosse ele, nós todos seríamos escravos e você não seria rei. E com ele você nunca será. E Saul cada vez mais ficava possesso, ficava
desnorteado, com aquele sentimento, com aquele medo de perder o trono para Davi. Na verdade, a Bíblia fala também que o Espírito que estava com Saul outrora, agora já não estava mais, o Espírito Santo de Deus. E esse Espírito acompanhava Davi. Razão essa que Davi era bem-sucedido, ele vencia, ele tinha vitória, conquista em tudo que ele fazia. E mais uma vez, Saul iria intentar contra a vida de Davi. Só que nessa oportunidade, ele recebeu a ajuda da sua mais nova esposa, recebeu a ajuda de Mical. É o que a gente pode perceber no capítulo 19, no versículo 11. Porém, Saul, naquela mesma noite, mandou mensageiros à casa de Davi que o vigiassem para ele o matar pela manhã. Disto soube Davi por Mical, sua mulher, e lhe disse: se não salvares a tua vida esta noite, amanhã será morto. Seu pai, o rei, deseja ver Davi. Ele não pode. Ele não está bem. Não está bem? Disse que não está bem. Bom, vamos ver. Vamos ver. Não está bem. Davi? Sim. 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 Você o ajudou a escapar. Você prefere ser rainha a ver seu pai rei? Não! Você traiu seu próprio irmão! Pai! Você precisa descansar! Eu quero! Até os meus filhos conspiram contra mim! Davi! Davi! Aonde quer que você vá, eu vou caçá-lo! E ali começava uma nova caçada, agora de Saul procurando Davi. Davi fugiu da presença de Saul. Isso que vai nos levar ao próximo episódio, a respeito da caverna de Adulão. Mas deixa eu falar contigo, quando a luz do Senhor ela brilha na tua vida, quando as coisas começam a acontecer, quando o Espírito Santo de Deus ele te proporciona fé, proporciona que no teu coração você tenha certeza do que você vai fazer e você começa a vencer, a gente percebe que começam sim se levantar inimigos, começam sim se levantar pessoas cheias de inveja no coração, talvez até pessoas que podem até olhar o que você conquistou, mas não acreditar no preço que você pagou para chegar até ali. Muitas pessoas olham e se perguntam como que determinada pessoa alcançou tal coisa, mas se esquece que é uma vida íntima com Deus, que é uma proximidade com Deus, que é ter a palavra em si, e tendo a palavra no teu coração, constituindo dentro de você fé, é que vencemos o mundo. E dessa maneira que foi na história de Davi. E nós vamos acompanhar no próximo episódio a respeito da saga de Davi na caverna de Adulão. Davi? Por que me persegue se não lhe fiz nenhum mal? Poderia tê-lo matado. Poderia ter tirado a sua vida. Então por que não tirou? Que o senhor vingue os danos que causou a mim. Mas apenas malfeitores fazem coisas más, então minha mão não o tocará.